Vamos conversar sobre definição de metas. Como que nós podemos fazer isso para atingir mais objetivo? Esse é o tema dessa nossa aula, desse nosso treinamento aqui. Vamos nivelar um pouquinho esse entendimento. Nessa aula, o objetivo é definir uma meta central, é olhar para uma única coisa. Quando a gente olha para uma coisa só, fica mais fácil estruturar isso e colocar em prática. E, obviamente, que depois que você pegar essa ideia, você pode extrapolar isso para outras metas também. Então, a ideia é olhar uma única coisa, um grande objetivo que eu tenho para realizar, e vou estruturar isso para que eu consiga ter um olhar mais estratégico para colocar isso em prática. Por isso a gente vai chamar isso de meta central. E muitas vezes na vida a gente se perde nessa caminhada e não tem essa meta central, ou algumas metas que podem permitir que a gente chegue em um determinado local. Vamos falar sobre gestão de tempo, gestão financeira e ambiente para atingir essas metas. São coisas muito importantes. Por vezes, nós não conseguimos atingir metas porque o ambiente está nos impactando de maneira muito negativa. Nós não conseguimos perceber isso. Demora muito tempo. Depois a gente vai trabalhar de maneira muito prática, mostrar como é que é feito um planejamento simplificado para que vocês hoje mesmo consigam, ao assistir essa aula, ter de maneira muito clara qual que é a sua meta central e uma estratégia para conseguir colocar isso em prática. Vamos falar sobre técnicas dessa meta, como que você pode escolher essa meta central, estratégias para escolher uma meta central, método SMART para poder atingir essas metas. Vamos falar sobre como você pode dividir essa meta central em áreas de impacto, gestão dessas áreas que impactam a meta, como que você pode validar essa meta central, como que você pode dar pontos para as coisas que impactam diretamente essa meta central, micrometas para atingir essa meta central e esse exercício prático que a gente vai fazer. Então, um exemplo do que seria uma meta como um ponto central. Uma possibilidade seria, poxa, esse ano eu quero dobrar o meu faturamento. Cada um de vocês aqui vão ter uma meta. E essa meta nós podemos chamar de meta central. Por isso, nós vamos olhar para ela com muito carinho. Pode ser uma meta relacionada ao faturamento, pode ser uma meta relacionada a fazer uma segunda faculdade ou uma primeira faculdade, pode ser uma meta relacionada a uma transição de carreira, pode ser uma meta relacionada a abrir uma empresa esse ano. Enfim, existe uma coisa que você quer muito fazer. E essa coisa, ela precisa ser muito bem estruturada, como se fosse um grande projeto, para que ela se concretize. E a gente vai analisar, olhando mais do alto, todas as coisas que impactam na realização dessa meta, ou seja, na forma como nós vamos atingir esse objetivo. Como eu comentei, pode ser uma questão relacionada também a pedir demissão de uma empresa, a fazer uma transição de carreira, você quer pedir demissão e quer empreender. Então, o que você precisa se perguntar nesse momento? No caso anterior, o que eu preciso mudar para que isso dê certo? Para que essa meta seja atingida? Essa é uma pergunta muito poderosa. Eu preciso me perguntar isso. No caso de dobrar o faturamento, se eu tenho uma empresa e quero dobrar o faturamento, o que eu preciso analisar? Poxa, peraí, como é que eu vou aumentar essas vendas? Como é que está a minha gestão financeira? Quanto que eu vou investir em marketing para atrair mais pessoas? Existem diversas perguntas para que eu possa me fazer e ter que responder de maneira estratégica para poder montar um plano de ação em cima disso. Da mesma forma, por exemplo, se eu quero pedir demissão de emprego, quais são as áreas que eu preciso estudar? O que eu vou oferecer como serviço? Em que área que eu vou empreender? A ideia inicial é que vocês tenham uma visão de olhar uma única coisa. Obviamente que pode ser mais coisas, mas quanto menos coisas vocês colocarem como meta, tá, mais fácil vai ser de atingir. Então, quando a gente fala em meta central, pensem nesse momento o seguinte: qual que é o grande objetivo de vocês? O que faz vocês estarem aqui nesse momento? Tá? Então, poxa, legal, é uma aula sobre metas, mas o que me faz dedicar uma hora para escutar sobre esse assunto? Eu tenho um objetivo. Qual é esse objetivo? Precisa anotar esse objetivo. Qual que é a sua meta central? Né? No término dessa aula, tipo, o que eu vou colocar em prática para esse ano? Como que eu vou montar meu planejamento? E por vezes é até difícil a gente ter essa meta central. Se a gente não tem uma meta central porque a gente pensa às vezes em uma coisa muito grande, o que vale a pena de maneira estratégica fazer? Diminuir o tamanho da meta. Por exemplo, se eu não sei o que eu vou fazer como meta central, porque eu acho que ainda não sei bem o que eu quero fazer, talvez valha a pena um exercício de colocar como meta central, por exemplo, quem quer ir para academia e não consegue. A minha meta central esse ano vai ser ir para academia 3 vezes por semana no mínimo. Legal, é uma meta central. Só que se você aprender a fazer isso, usar essa estratégia, vai ficar mais fácil para também usar esse mesmo conceito quando você tiver clareza sobre outras coisas maiores também.
Então, a ideia é pegar o conceito como método para extrapolar isso para outras coisas no decorrer. Quando a gente pensa em meta central, existem diversas coisas que vão impactar para que essa meta seja atingida. E é muito importante a gente ter essa clareza, olhar e pensar, peraí, se eu quero, por exemplo, ir para a academia, quanto que eu vou precisar investir? Eu vou treinar sozinho? Se eu não consigo, vou pagar um personal? Se eu quero abrir uma empresa, pedir demissão do meu emprego atual como CLT, quanto que eu preciso ter como reserva financeira? O que vocês vão fazer para levantar essa receita a mais em relação ao que vocês já ganham ou economizar em relação ao que vocês já ganham? Quanto tempo vocês vão se dedicar para que essa meta seja concretizada? Muitas pessoas querem empreender, legal, mas quanto tempo vou me dedicar? Eles têm diversos tempos. Esse tempo ele é subdividido em tempo de estudo e tempo também de construção do negócio. Para quem quer começar a empreender ou para quem já empreende, quer dobrar o faturamento, por exemplo, existe um tempo de estudar uma nova habilidade que está relacionado ao que nós ainda não sabemos, porque senão a gente já teria atingido talvez essa meta, e o tempo também de aplicar aquilo que nós aprendemos. E esses tempos, eles precisam entrar em um planejamento estratégico. Só que tem coisas aqui que, por vezes, ficam de lado, como a questão do ambiente e a saúde. Então, vamos analisar o seguinte, quando a gente fala em ambiente, o que é ambiente? Isso aqui é um ambiente que gera um estímulo. Porque quando eu me permito estar em um ambiente falando sobre meta, o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar, posteriormente, em meta. Peraí, poxa, legal, dediquei uma hora aqui, mas teve um conceito de meta central, gerou em mim, no meu inconsciente, quais são as minhas metas? Vocês vão sair daqui pensando nisso. Quais são as metas de vocês? Isso é o ambiente. O ambiente ele pode ser um ambiente motivador ou um ambiente desmotivador. Exemplo, trabalhei durante 10 anos na Copel, pedi demissão de um concurso para poder empreender. Na época, até mesmo a minha família me falava, por amor e por desconhecimento, que eu não sabia o que eu estava fazendo, de maneira grosseira. Em que sentido? Para me proteger. As pessoas à minha volta também. Diziam, cara, você está maluco, você vai pedir demissão na Copel, ticket de alimentação, previdência privada, tem uma série de coisas. Você vai empreender, você vai trabalhar muito mais. E essa narrativa que nós recebemos a todo momento faz parte de uma influência externa. E essa influência externa, ela vem do que é chamado de inconsciente coletivo, muitas vezes. Existem diversas narrativas que são consensadas pela grande massa. Só que o fato é que nós vivemos em um país, por exemplo, onde a grande massa recebe uma renda per capita em torno de R$ 1.800, onde muitos sonham em passar em um concurso para poder se aposentar. E essa narrativa e esse pensamento, ele não vai se conectar com quem tem um pensamento um pouco mais agressivo. Ou seja, se você estiver conversando com 10 pessoas que têm um pensamento mais conservador e você tem um pensamento mais agressivo, mais arrojado, essas 10 pessoas, através desse ambiente, vão influenciar negativamente na realização da sua meta. Nós precisamos analisar e estar em ambientes que proporcionem o quê? Estímulos positivos relacionados a pessoas que já fazem aquilo que nós queremos fazer. Opa, legal, você já empreende? E aí, como é que é? Pô, muito difícil. O que você estudou para começar? Cara, por onde você acha que eu posso começar? E essas pessoas, elas vão ajudar vocês em relação a isso. Agora, se eu for para um ambiente onde ninguém empreende e começar a falar sobre as dificuldades, pô, começo de ano, contas, isso, aquilo, aquilo outro, essas pessoas vão dizer, cara, você tá maluco, por que você não trabalha como CLT? Então, o ambiente é importante, seja na família, nos ciclos de amizade e também em grupos de WhatsApp. Só que não só isso. Nós temos também o ambiente das redes sociais. Por exemplo, o tipo de pessoas que você segue, o que passa na timeline, o tipo de conteúdo que nós consumimos através do jornal. Tudo isso mexe com as nossas emoções. E é essa saúde que eu estou querendo me referir também. A saúde não só física, como também a saúde emocional, que vai ser impactada através do próprio ambiente, tá? Então existe uma questão de modular as influências externas para que a gente possa atingir aquela meta, mesmo sabendo o que a gente precisa fazer para atingir aquela meta. Por exemplo, se a minha meta central é emagrecer 10 quilos, eu vou ter que mudar, talvez, até mesmo o tipo de pessoas que eu estava acostumado a andar, que bebiam toda hora, que comiam muitas coisas com muita gordura, porque agora eu tenho um objetivo que é, opa, eu quero cuidar mais da minha saúde e quero emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou fazer isso. Então, certos convites eu vou ter que recusar, talvez eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que eu não estou tão disposto a abrir. Por exemplo, todos nós sabemos que o álcool não é uma coisa positiva, só que eu entendo que isso me prejudica. E à medida que eu trago consciência, eu começo a olhar para minha meta e pensar, peraí, o que vale mais a pena?
eu sair, tomar um monte de cerveja e no outro dia eu ficar extremamente improdutivo com ressaca, até porque meu metabolismo hoje já não é mais como era quando eu tinha 20 anos, ou então eu começo a abrir mão da cerveja ou diminuir o consumo para poder performar melhor em relação a atingir a minha meta. Esse é um ponto principal, que é olhar cada coisa que me impacta e entender como aquilo me segura, como se fosse um grande freio em relação a esse objetivo. O que a gente precisa compreender também quando a gente fala em meta central é olhar ela como se fosse essa parte verde. Está relacionado com as coisas que nós precisamos fazer para atingir essa determinada meta. Eu não coloquei em sub-áreas, porque isso vai depender de cada pessoa. De acordo com a meta que vocês têm, vocês vão saber o que vale a pena e o que não vale a pena vocês fazerem. A lógica que eu quero trazer para vocês é a seguinte, que tem várias subdivisões. Então é como se nós pudéssemos olhar em relação à meta central, tá aqui, qual que é a nota que nós podemos dar de 1 até 10 em relação a essa meta central. Poxa, eu escolhi uma meta. Eu tenho dinheiro para realizar essa meta? Não, tá tranquilo, dinheiro eu tenho. O dinheiro não é o problema. Então, legal. Essa parte do financeiro aqui, ela está toda preenchida com 10. Dinheiro não é o problema. Agora, poxa, eu vou ter tempo para fazer essa meta? Cara, não vou ter. Eu preciso liberar tempo. Só que liberar tempo implica em reduzir ganho, muitas vezes. Então, eu preciso analisar o seguinte: se eu hoje o meu tempo ele é muito pouco para atingir essa meta. Ele está aqui, ó. Ele está uma nota 2. Eu chego cansado do trabalho, chego em casa, tem isso, aquilo outro para fazer. Estou ganhando bem, tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso abrir mão de alguma coisa. E o que é abrir mão de alguma coisa? Eu preciso analisar. Legal, eu estou disposto a ganhar um pouco menos aqui para ter tempo para atingir essa meta central. Então, ok. Eu vou ter que montar um planejamento alinhado com essa decisão. Senão, eu vou ter que trocar a meta central, senão eu não vou conseguir atingir a meta central. O meu planejamento precisa ter congruência. Eu preciso analisar o que eu quero como meta central e avaliar as coisas que estão em torno para poder identificar se ela é possível ou não. Se eu não tiver essa percepção, não adianta eu pensar assim, cara, eu vou dar um jeito depois. Não, não vai dar um jeito, não vai conseguir. Simplesmente não vai conseguir realizar a meta, que é o que acontece muitas vezes. Então a gente precisa montar uma estratégia que permita identificar com muita clareza, de acordo com a meta central de cada pessoa, de cada um de nós aqui, qual que é a nota que a gente vai dar. Então isso aqui, como se fosse, isso aqui nós temos a nota 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto mais próximo do 10, menos eu tenho que me preocupar com esse item. Agora, por exemplo, eu quero empreender, trabalho em um local onde só tem pessoas concursadas. Poxa, eu convivo somente com essas pessoas. Meu ambiente de trabalho, quando eu falo em empreendedorismo, é muito tóxico, é negativo. Por que é negativo? Porque nesse ambiente as pessoas elas são conservadoras. Então eu me sinto como um peixe fora d'água nesse ambiente. Eu quero uma coisa, mas a maioria das pessoas que estão ali não falam a mesma língua que eu falo. E aí o que eu preciso fazer para poder atingir essa meta central? Tendo em mente que várias coisas impactam para que eu possa realizar essa meta. Eu preciso ter motivação. Se eu não tiver esse motivo para a ação, eu não vou conseguir me movimentar. Então eu preciso entender que esse ambiente que não pensa da mesma forma como eu penso, ele não vai contribuir de maneira positiva para que eu possa atingir essa meta. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar essa nota aqui. Como que eu posso aumentar essa nota? Eu vou consumir conteúdos, que pode ser livros, videoaulas no YouTube, estar em eventos presenciais, aulas online, que me permitam ter o quê? Motivo para a ação, ou seja, a motivação para poder realizar essa meta. Então você começa a percorrer caminhos que poucas pessoas percorreram. E aí, as pessoas que muitas vezes estão naquele local que você estava, elas não vão entender essas determinadas decisões que você está tomando, principalmente quando envolve alto risco. Então, essa questão de ambiente, ela é importante porque ela impacta na saúde mental, que é algo que eu preciso
controlar para poder ter o quê? Essa motivação. Às vezes a gente vai ter uma meta que ela precisa ser validada. O que é validar? Eu passei por isso nesse ano que passou. Eu estava com uma ideia nesse projeto e aconteceram várias coisas que me fizeram entender que não era bem aquilo que eu queria. Então, nesse começo de ano, foi um momento bom de reflexão, final de ano também, eu percebi que algumas coisas não estavam alinhadas com os meus valores, não estavam alinhadas com os meus propósitos também. O que isso impacta? Às vezes, uma mudança de rumo gigantesca. No meu caso, foi uma mudança de público-alvo. Isso é importante que vocês validem. Essa falta de clareza e especificidade também. Ah, eu quero ir para lá, mas não está muito claro, eu vou deixando acontecer, vou na fé, vai dar tudo certo, acredito que vai dar certo, eu sempre fui uma pessoa boa, tá? E aí eu não planejo nada disso. Tende a demorar mais para acontecer. Não quer dizer que não vai acontecer. Outra coisa que eu demorei muito tempo para entender foi a importância de se conectar com quem você realmente é. Ou seja, com quem realmente eu sou. Isso aqui está ligado com uma outra questão mais profunda que eu vou explicar no decorrer, mas envolve uma autopercepção daquilo que eu realmente gosto de fazer. O que eu quero dizer para vocês com isso é que às vezes pode ser que vocês escolham uma meta que desconfigurem nessa caminhada quem vocês vão ter que ser para conseguir atingir essa meta. Então se percebam sobre isso. A parte psicológica ela é muito importante. Às vezes vale a pena até procurar alguém para ajudar nesse aspecto, principalmente quem hoje passa por processos de depressão, tem muita ansiedade. Essa jornada do digital, por exemplo, desde que eu comecei, eu já exerci vários personagens, como se fosse uma cebola com várias castas. Durante um tempo, eu cheguei a abrir a câmera com blazer, com camisa, e eu fui me entendendo que eu falei, não, tipo, eu quero dar aula com uma camiseta, do jeito que eu estiver, na minha casa, ou em hotel, se eu estiver viajando, ou em qualquer outro lugar, de maneira muito simples. Eu não quero pagar o preço de construir um personagem que eu vou ter que gastar muita energia para manter ele ao longo do tempo. É isso que eu quero que vocês se percebam, né? Trazer essa reflexão. Porque às vezes a gente tem uma meta muito focada no ganho financeiro, como benefício, mas o impacto em relação a quem vocês vão ter que ser para conseguir realizar isso pode ser um prejuízo muito grande. E às vezes isso só fica perceptível na caminhada ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você imprimir muita velocidade para ir em relação a um determinado local, quando você chegar num determinado ponto, se você tiver que voltar, você volta com muito menos energia. Por isso que é importante ter clareza antes de começar a correr. Avaliem o impacto, ou seja, quem vocês são, o que gostariam de fazer, procurem ajuda se for o caso, conversem com outras pessoas e o benefício dessa meta central ou das metas centrais que vocês vão montar. Aquilo que nós conversamos anteriormente sobre marcar, tá aí pincelando todas as áreas que impactam na realização dessa meta. E vocês podem dividir isso com mais 5, 6, 7 outras áreas, para que a gente possa depois disso olhar com mais carinho essa meta central. Olhar essa meta central, ela envolve o quê? Observar essas micrometas para que a gente possa atingir essa meta central. O que seriam essas micrometas? Nós precisamos usar, por exemplo, uma estratégia muito comum, que é a meta SMART. Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante, ter temporalidade. Indiferente da sua meta, vão ter coisas que vão existir que precisam ser segmentadas e você precisa colocar isso de maneira muito bem estruturada para conseguir atingir no menor tempo possível, caso você queira. Essa divisão de metas também é válido observar a questão do curto, médio e do longo prazo. Por que que isso é importante? Nós estamos passando por uma mudança muito grande no mundo. Mudança onde as habilidades e competências que eram necessárias há 5, 10 anos atrás, com a chegada da inteligência artificial, muitas delas se perderam em diversas áreas, como sofreu um grande impacto. A psicologia, direito, a nossa área também, né? Enfim, diversos setores vão ser muito impactados, de maneira direta ou indireta. E isso vai gerar o quê? Muito desemprego, as pessoas estão ficando mais velhas, os alimentos estão cada vez menos saudáveis em relação ao que eram há 20, 30 anos atrás. Isso tudo traz uma série de consequências, como doenças que não existiam, que vêm aumentando cada vez mais. Qual que é o outro grande gargalo? Nós precisamos evitar aqueles pensamentos automáticos que são os sabotadores, do tipo, quando eu comecei a empreender, o que eu pensei? Eu falei, caramba, eu não dou conta, eu não sei o que eu vou fazer fora. Trabalhei 10 anos como concursado. Então eu sabia o que eu tinha que fazer na minha área, trabalhava com construção de usinas hidrelétricas. Aí eu pensei, pô, vou montar uma empresa. O que eu sei fazer? Eu não sei fazer nada. O primeiro pensamento que eu tive foi, me perguntei, o que eu sei fazer? A resposta que eu me dei foi, cara, eu não sei fazer nada.
E aí nessa hora eu penso, não, peraí, respira, você já tem uma certa experiência, alguma coisa você sabe fazer. O mesmo acontece com cada um de nós. À medida que nós decidimos algo, vem uma coisa chamada medo. E esse medo ele tem uma relação direta com a nossa ancestralidade, tem uma relação direta com o ambiente no qual nós vivemos, e por vezes nós vamos precisar buscar ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, ela não precisa ser uma ajuda que tenha um custo muito alto. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer uma terapia, nem todas as pessoas têm dinheiro para fazer treinamentos mais avançados, mas existem coisas que podem nos ajudar muito. Eu comprei recentemente um livro bem legal que é sobre terapia cognitiva comportamental e fala exatamente sobre construção de metas. Esse livro me motivou a trazer esse conteúdo para vocês, porque aqui tem uma abordagem bem legal no que se refere a exatamente esse item, que é essa construção de pensamentos críticos, essas narrativas que nós temos internas, e esse processo de desconstrução. E de nada adianta eu pensar, poxa, eu quero empreender, eu quero terminar uma faculdade, só que vem na mente o seguinte, cara, mas eu não vou ter R$ 200 por mês para fazer isso, não vou ter R$ 500 por mês para fazer isso, não vou ter R$ 1.000 por mês para fazer isso. Será? Agora, se eu pensar, poxa, para eles, deletar esses pensamentos negativos e pensar de maneira diferente. O que que eu posso fazer hoje para conseguir ganhar R$ 500 a mais no mês? O que que eu posso fazer hoje para ganhar R$ 1.000 a mais no mês? O que que eu posso fazer hoje para ter uma hora a mais do meu dia livre para poder estudar algo novo? É importante a gente olhar durante a semana, manhã, tarde e noite, quais são as coisas que realmente nós estamos gastando o nosso tempo. E aí, nessa hora, o que pode acontecer? A gente se perceba gastando, às vezes, 2 horas em redes sociais, mais 2 horas olhando filme, e obviamente que nós vamos ter que ceder em algum aspecto para poder construir algo muito maior em outro aspecto. Então, é essa análise que nós precisamos fazer para poder atingir esse determinado objetivo muito mais rápido. E essa meta SMART ela é muito conhecida. É basicamente o quê? Você, para cada micrometa que você estipulou, entendendo que essa micrometa ela vai impactar nessa meta central, como por exemplo, eu preciso fazer atividade física. Eu sei que fazer atividade física vai me ajudar a ter mais energia. Se eu tiver mais energia, a minha capacidade cognitiva ela vai estar melhor. O que acontece no nosso caso? Pessoas que ficam muito tempo no computador. Tem que melhorar a postura. Para melhorar a postura, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma musculação, posso fazer um pilates. Só que só isso não basta. Se eu tenho uma agenda que está muito sobrecarregada, eu vou ter que cuidar muito da minha alimentação. Existem diversas alternativas para fabricar tempo, desde que a gente tenha a decisão de mudar alguns hábitos. Um grande desafio de quem não tem chefe, por exemplo, quem tem uma empresa, é essa questão de fazer as coisas quando devem ser feitas. Diferente de quando você trabalha numa empresa, você tem que cumprir horário, chega lá, faz uma determinada atividade. Quando você não tem chefe, você uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. E às vezes você se perde fazendo coisas que não vão te levar para essa meta. E a narrativa que nós construímos é, poxa, passei o dia hoje inteiro trabalhando, passei o dia estudando. Legal, mas aí vem uma outra pergunta. Será que isso que nós fizemos nos leva para a direção que nós queremos ir? Porque se eu não sei essa direção, eu posso estar andando em círculos sem sair do lugar. E isso às vezes acontece durante 1 ano, 2 anos, 5 anos, 3 anos, uma vida inteira. Tem muitas pessoas que não têm clareza em relação à direção que estão indo. Não se percebem, não se conhecem, não querem, às vezes, e falta, obviamente, num país como o nosso, instrução para esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. Essa agenda, ela é muito importante porque é aqui que vai ser o nosso chefe. Por exemplo, eu posso dividir por dia da semana. E eu vou fracionar isso aqui em horários. Se, por exemplo, eu me acordo 7 horas da manhã, eu vou ter o quê? Das 7 às 8, algo que vai ser um ritual da manhã. Por que eu chamei de ritual da manhã? É o tempo que você vai acordar, vai tomar banho, alguns fazem um alongamento, alguns preparam um café, alguns fazem meditação. Mas o fato é que existe um ritual que precisa ser cumprido e que quanto mais padronizado for esse ritual, mais fácil vai ser para você desenvolver um hábito de fazer sempre isso. Depois, eu já sei que das 8 horas até as 12 horas eu vou estar no trabalho. E no trabalho eu vou ter uma outra agenda da empresa, que é o que? As atividades que vão ser feitas pelo dono da empresa nesse horário de trabalho. É um outro personagem que eu exerço. Essa agenda ela é uma agenda pessoa física, ela não é uma agenda pessoa jurídica. Só que nessa agenda pessoa física, eu preciso segmentar o trabalho. Isso é muito difícil. Além da agenda, o que nós precisamos saber? Essa agenda ela nos dá com clareza
quanto tempo eu tenho no dia para realizar cada atividade. E, obviamente, que tem que ter o tempo livre, tem que ter outras coisas aqui que vocês vão ponderar e vão ajustar na agenda. Outra coisa é a questão da planilha financeira. Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, quem mora de aluguel, quem tem uma casa própria, se tem financiamento ou não. Existe nessa linha em verde aqui um custo, uma despesa que vai existir e ela é muito próxima todos os meses. Tem pequenas variações, a pequena variação do condomínio, uma pequena variação do telefone, uma pequena variação da luz, a internet tem um valor fixo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar para todos os meses do ano e extrapolar esse mesmo valor. Deixar em preto o que foi o valor real e ajustando, deixando em vermelho o que está previsto para os próximos meses que vem pela frente. E à medida que você vai pagando, você vai atualizando essa planilha. Depois da moradia, nós temos ali um subtotal 2 referente à saúde, subtotal 3 referente à atividade física, pode ser outro relacionado ao veículo, que é uma coisa que gera um custo muito alto anual também. Alimentação, lazer, questões relacionadas à reserva de emergência, cada um vai ter uma quantidade que vai correlacionar, somando o subtotal por área. Qual que é o grande macete aqui que eu dou para vocês? É ter a clareza do que é despesa não redutível. O que está em verde é não redutível. Por que não redutível? Porque não tem como mexer nisso. Você tem um valor fixo que você vai pagar de aluguel, luz, internet e não tem choro. Da mesma forma, plano de saúde, né, e outras coisas. Agora, em amarelo, atividade física. Poxa, legal, posso eliminar isso aqui, posso cancelar, por exemplo, personal trainer, veículo. Pô, veículo não dá. Você vai ter um custo ali que é estimado e vai seguir mais ou menos aquele padrão ali no ano. E ainda tem que fazer uma previsão de manutenção, porque você pode ter gastos de manutenção ao longo do tempo. Mas tem coisas que você pode, se não tiver dinheiro em determinado mês, tá? Principalmente quem empreende, que não tem uma receita fixa, você pode ponderar não fazer uma determinada economia, sacrificar a economia naquele mês, obviamente não vai entrar no negativo. Então são duas planilhas muito importantes, tá? Uma é a agenda e a outra é a planilha financeira. Por quê? Para que uma meta seja cumprida, um dos grandes desafios que nós temos para atingir essa meta é o aspecto financeiro. Porque o aspecto financeiro tem uma relação direta com o tempo livre. Então, é um equilíbrio. Eu posso ganhar bastante e não ter muito tempo. Só que para começar algo novo, eu preciso liberar tempo. Se eu liberar tempo, eu começo a perder receita. E aí eu tenho que buscar esse equilíbrio para poder caminhar na direção dessa meta. E se eu não estiver olhando com muita clareza para isso, colocando uma lupa em cada micro detalhe, eu não vou conseguir atingir essa meta. Cada ano que passa, a gente precisa cada vez mais observar, porque com a idade que eu tenho hoje, eu me cobro mais no aspecto de errar menos do que quando eu tinha 25 anos. Eu podia tentar errar mais com 25 anos. Então, quanto mais passa o tempo, mais sábios nós temos que ser para atingir essa meta. E a sabedoria, ela vem, obviamente, do planejamento. Outra coisa importante para simplificar todo esse conceito é ter essa clareza em relação ao mapa, pensar como um mapa. Por exemplo, quando nós queremos ir de um estado para o outro, pegar um carro e dirigir, nós usamos um GPS. Da mesma forma, isso aqui, você pode utilizar a sua agenda, a sua meta central e a sua planilha financeira como se fosse um GPS. Ali você vai ter uma visão muito clara sobre os limites e possibilidades e aonde precisa ser ajustado para que você possa atingir aquela meta. Então, minha dica, faça uma planilha de gestão financeira, separe um dinheiro necessário para atingir essa meta. Isso aqui, muitas pessoas pecam nisso. Outra coisa importante é tentar fazer com que a meta se torne o seu chefe. E aceitar que vão existir momentos em que as coisas não vão dar certo. Coloquei tudo na agenda, só que, pô, caramba, hoje não deu certo. Não consegui ir para academia. Tá tudo bem. É muito melhor você partir de um momento onde você não estava indo para academia, começou a ir mesmo que um dia na semana ou dois, do que não ir. Entende? É muito melhor você olhar para a alimentação durante 2, 3, 4 dias da semana do que não olhar nunca. E aos poucos isso vai trazendo uma consciência e essa consciência vai criando outras coisas, outras consciências vão contribuindo que somadas vão encurtar ainda mais esse tempo para atingir essas metas aí. Na questão da gestão do tempo e priorização, aqui é um grande gargalo também, sabe? Por quê? Aonde é que nós perdemos tempo? Isso é importante, olhar para isso e pensar, poxa, eu tenho que liberar tempo. Muitas vezes nós temos tempo, 24 horas por dia. Só que quando a gente pensa em liberar tempo, nós estamos deixando, às vezes, de olhar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo.
E aí entra essa questão de priorização com base no impacto e na urgência. Pensem da seguinte forma: isso aqui é um impacto. Nós temos algo que impacta bastante na nossa meta. Tem uma questão aqui de esforço. Vamos correlacionar as atividades que nós fazemos em termos de esforço e impacto. O que eu quero dizer para vocês é que existem coisas que nós fazemos porque nós gostamos que tem um esforço grande. Mas como nós gostamos muito disso, esse esforço ele é leve. Nós não sentimos isso. Nós nos enganamos porque nós gostamos de fazer. Posso passar 10 horas, 12 horas fazendo algo que eu gosto e dizer que isso não é um esforço. Essas 10 horas ou 12 que eu passei fazendo uma determinada coisa, ela gera um impacto muito pequeno na realização da minha meta. Tem uma outra coisa que eu poderia estar fazendo aqui que tem um esforço menor e ela impacta muito mais na realização da minha meta. Por que que acontece então de ficar fazendo algo que eu demoro 10 horas e tem um impacto menor, em relação a algo que eu poderia fazer em 2 horas e tem um impacto maior? Vamos pensar o que eu desenhei ali. Por que que eu prefiro ficar fazendo uma coisa que eu vou demorar 10 horas e tem um impacto pequeno em relação à minha meta, quando comparado com uma coisa que eu poderia gastar 2 horas que tem um impacto muito maior na relação da minha meta? Não tem lógica, mas é muito comum e todos nós cometemos esse erro. Por quê? Aquilo que eu gasto 10 horas está ligado com algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito. Então, pelo fato de gostar muito, eu nem sinto aquelas 10 horas. Aquelas 10 horas não me tiram da minha zona de conforto. Exemplo prático. Se eu falar para vocês assim, ó, o que que vocês preferem? Gastar 2 horas para fazer uma planilha financeira ou ficar durante 10 horas fazendo uma atividade profissional que vocês gostam muito? Talvez vocês vão dizer, poxa, eu prefiro muito mais ficar 10 horas trabalhando nessa atividade profissional do que parar 2 horas do meu tempo para fazer uma planilha financeira. Só que o que que vai gerar maior impacto na vida de vocês? A planilha financeira. Da mesma forma, exemplo, focado numa área comercial, montar um planejamento estratégico vai gerar mais impacto. Por quê? Vai aproximar vocês da viabilidade da realização de uma meta. Outra coisa importante aqui como reflexão é que o planejamento só funciona se você se conectar com ele. Essas metas, elas realmente têm que ser um reflexo de quem você realmente é ou deseja. Isso é bem, bem importante. Por quê? Se você olhar para uma meta e pensar somente no ganho financeiro, pode ser que você tenha que se tornar uma pessoa que não seja quem você quer ser. E não quer dizer que o financeiro não é bom, pelo contrário, ele é muito bom. Só que se você puder fazer algo que você realmente gosta, você vai conseguir performar muito mais e ganhar muito mais também. Então é importante, nesse caso, encontrar o que que te torna mais autêntico para que você aumente o que um filósofo falava, que é Spinoza, sobre potência de agir. Então, aonde que está a tua potência de agir? O que que te dá mais ânimo? E às vezes essa potência de agir, ela aumenta quando nós olhamos as coisas de maneira mais do alto. Tá? Então esse é o convite que eu tenho para vocês. Pessoal, uma dica: procurem sair desse momento com algo que se refere à meta central. Respondam a seguinte pergunta para vocês mesmos: qual é a minha meta central? Saindo daqui hoje, vocês ficaram aqui um tempo, através de um momento no qual nós nos permitimos escutar algo novo, eu me permiti fazer isso com vocês. E tem uma lógica por trás disso. Por que que eu montei essa aula? Porque existe um conceito que é: quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo, mais eu reforço. O que eu estou fazendo com vocês aqui é exatamente isso. Tudo que eu falei para vocês são coisas que eu também preciso corrigir em mim. Ok? E todos nós, em uma determinada proporção, precisamos corrigir isso. Ok? Ou seja, todos nós temos um objetivo maior em relação ao local onde nós estamos. Todos, indiferente. Né? Todo mundo tem uma meta. Quem não tem uma meta, quem não tem um objetivo, está vegetando na vida. Se você tem um pensamento mais alinhado, mais estruturado, você tem um objetivo. Olha, eu quero isso agora, daqui a pouco eu quero mais isso, daqui a pouco eu quero mais aquilo. Ou seja, são metas. E todos nós, se não temos ainda aquilo que nós desejamos, aí que nós consideramos que aquilo é saudável, não nos desconfigura, precisamos olhar por que que a gente ainda não tem. E é por isso que eu me coloco nessa mesma posição de vocês. Só que a melhor forma de aprender e me melhorar é transmitindo isso como conhecimento também. Ou seja, é compartilhar um pouquinho do que eu aprendi por conta de todos os erros que eu cometi por não estar olhando isso antes. E todos Daniel, vocês. Opa, boa noite. Eu boa posso te noite, fazer André. uma pergunta rápida? Por quanto Fugi- quiser. Tranquilo. Fugindo um pouquinho do contexto, mas tem tudo a ver com o curso. É, qual a
diferença do curso que você tem, que é se não falha a memória, a Perícia Play, em relação aos outros? Deixa eu passar uma visão mais ampla para vocês e respondendo a tua pergunta também. O que o Anderson está perguntando é sobre os treinamentos. O que eu quero dizer para vocês, antes de responder, é que todos vocês têm um conhecimento que ele pode ser muito bem compartilhado com outras pessoas. Vocês podem monetizar isso. Então hoje, como que vocês podem monetizar? Da mesma forma como eu estou fazendo aqui, abrindo uma câmera e compartilhando esse conhecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre modelo de negócio, porque isso pode ampliar a visão de vocês em relação à estruturação do projeto futuro, da meta smart de vocês. Então, quem eu era antes? Eu era um cara que era concursado. Eu não me imaginava abrir uma câmera e falar. Depois de um certo tempo, eu pedi demissão de concurso, comecei a empreender e eu falei, poxa, eu aprendi algumas coisas legais. Eu sempre fui um cara muito metódico, no sentido de buscar informação, muito sistemático, muito detalhista. Então, por exemplo, psicologia, eu não estudo psicologia, mas eu olho muito para essas áreas. Por quê? Porque eu entendo que ali tem coisas que me fazem crescer. E isso me permitiu ter uma visão de que eu poderia compartilhar esse conhecimento quando eu decidi entrar no digital. Cheio de medos, barreiras, né, percepções erradas sobre mim mesmo. E aí foi onde eu montei a Perícia Elétrica e também hoje esse projeto, essa aula faz parte de um projeto maior que se chama Consultor e Mentor, que trata de engenharia de negócio. Então, o que que é isso? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho, então, ao que vocês também podem, dentro de cada área, aplicar. Dentro da Perícia Elétrica, que é uma empresa que presta serviço, tá? Agora estou indo para São Paulo, esse mês estou indo para São Paulo, tem viagem para outros estados, tem clientes em diversos estados. Nós temos uma área aqui de treinamento. Nessa área de treinamentos online, nós temos vários cursos no universo da perícia elétrica judicial e extrajudicial, que é um subnicho dentro da engenharia elétrica. E aí nós temos cursos ao vivo, cursos gravados, tá? E uma plataforma que se chama Perícia Elétrica Play, foi o que o Anderson conversou. Então aqui dentro dessa plataforma, ela não é um treinamento, são diversas aulas com o objetivo de ajudar as pessoas a empreender dentro de um subnicho relacionado a esse mercado de perícia elétrica, com aulas sobre marketing, vendas, mentorias, em geral sobre diversos assuntos, tá? E aulas específicas sobre temas técnicos. É uma plataforma semelhante ao Netflix, por assinatura mensal, então custa R$ 34,90, onde as mentorias ficam salvas aqui. Então, que eu vou entrando nessa plataforma por dentro. Tem muito conteúdo aqui, só que não é um treinamento. Então, aqui tem inclusive aula sobre como começar no digital, tá? Essa aula de metas, ela vai entrar aqui também, que é uma aula focada, tá? Então, tem muita coisa legal para quem quer se especializar, tá? Entrar na internet, recomendo muito conhecer esse projeto do consultor mentor. Que projeto é esse? Eu entendi que existia uma curva de aprendizado e que faltava um modelo matemático mais lógico racional, porque uma empresa ela é, em grande parte, algo que envolve uma compreensão de dados. São muitos dados. Então, existe uma coisa que é um conceito que eu venho trazendo, que o Brasil começa a trazer mais esse ano, que envolve a engenharia de negócios. Por quê? A nossa vida é um grande negócio e nós estamos engenheirando isso tudo à medida que nós começamos a colocar diversas variáveis. Então, aqui nós temos o quê? Cursos e mentorias também. Tem vários cursos, tá, dentro dessa plataforma, tá? E programas de mentoria que eu faço também para quem deseja ter mais resultado. Além de consultorias na parte de engenharia de marketing, engenharia comercial, minha MBA é em gestão comercial, só que é uma coisa que eu já faço hoje para empresas, tá? Que é essa parte de consultoria estratégica de vendas, para treinamento de equipes, modulação, estruturação. Aqui é uma outra coisa fora a perícia elétrica, uma área que eu gosto muito. Então, percebam que, às vezes, vocês vão começar uma coisa e, ao longo da caminhada, vocês vão perceber que aquilo que vocês começaram permitiu que vocês expandissem mais as ideias para poder também fazer outras coisas. Talvez muitos de vocês nunca pensaram em entrar no digital até um certo tempo. E agora você já começa a olhar e dizer, poxa, peraí, vou começar. O Almir até Rio já está entrando aí também, né? Então já sabe esse processo de dor, tem que abrir a câmera e tal, mas isso é transformador. Então eu entendo que a vida ela nos fortalece à medida que nós aceitamos novos desafios. Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho.